A justiça condenou a 32 anos de prisão José Emerson pelo assassinato de Paola Bulgarelli. Olha que moça bonita, Percival. Linda. Foi assassinada por esse homem. Esse crime aconteceu em 2015. Um assassino conhecido como Miojo encontrou Paola em uma ponte sobre o ribeirão, um ribeirão em Araçatuba. Ele a atraiu para a mata, levou a jovem para a mata, que fica ao lado. No local, a jovem de 20 anos foi abusada e morta. Depois do crime, jogou o corpo de Paola no rio. Miojo foi preso dias depois na casa do pai e confessou o crime. Veja. Um choro misto de revolta e saudade. Com emoção, a irmã de Paola Bulgarelli resolveu quebrar o silêncio. Às vezes eu olho para minha filha e eu fico pensando se fosse diferente, sabe? Se minha mãe estivesse aqui, tá com a minha filha, com meus pais, às vezes nem meus pais teriam ido embora também. O réu chegou ao Fórum de Araçatuba, no interior de São Paulo, sob um forte esquema de segurança. Quatro anos depois de um crime brutal, José Emerson de Barros Lins, o Miojo, frente a frente com a justiça. Um pouco antes do julgamento começar, José Emerson chorou bastante na cela aqui do fórum. Depois, quando ele entrou no salão de júri, um silêncio se formou na sala. Ele ficou o tempo todo de cabeça baixa. Durante o seu interrogatório, José Emerson foi enfático. Ele confessou todos os crimes que cometeu contra Paola, mas não quis entrar em detalhes. Ele vai cumprir a pena em regime fechado, 32 anos e 4 meses de prisão. Foram 4 confissões, né? 2 na polícia, uma anteriormente do plenário, mas perante o juiz, outro juiz. Ele não confessou com minúcia, mas confessou todos os crimes também. O crime aconteceu aqui na Ponte da Vergonha em junho de 2015. Na época, a jovem Paola Bulgarelli tinha apenas 20 anos de idade. Ela passava por aqui todos os dias para ir até o trabalho. E foi justamente bem nesse ponto que ela se encontrou com José Emerson. Os dois se conheciam de vista, já que moravam no mesmo bairro. O rapaz contou que pescadores tinham matado uma cobra sucuri aqui embaixo. Ela acreditou nessa história e foi lá ver. Mas chegando lá, o rapaz a estuprou e depois deu 2 pauladas na cabeça de Paola. No fim, ele jogou o corpo da jovem no Ribeirão Baguaçu. O corpo de Paola foi encontrado 1 semana depois, já em estado avançado de decomposição. Os sonhos e uma vida toda pela frente foram interrompidos pela violência. Para a polícia, José Emerson tinha desejo pela jovem e a matou depois de cometer o estupro por medo dela contar o que havia acontecido para alguém. Ele foi preso 2 dias depois na casa do pai, em outra cidade que fica a cerca de 130 quilômetros de Araçatuba. O rapaz não teve medo e confessou tudo. O julgamento durou 9 horas. A defesa de José Emerson tentou pedir a anulação do júri, alegando que o rapaz tinha problemas mentais. Mas um laudo comprovou que não. Miojo tinha plena consciência do que estava fazendo no dia do crime. A defesa quis tentar falar em anulação desse julgamento, que tivesse um novo júri, porque, segundo ela, a defesa queria ouvir um perito, né? Só que a defesa está contestando o laudo que a defesa queria foi feito e falou que o acusado é totalmente capaz de entendimento, ou seja, o acusado é normal, né? Mas a defesa estava falando que ele não era normal, mas não tinha base nenhuma para a defesa falar aquilo, né? Era subjetividade da defesa falar que ele não é normal quando tem um médico ou 2 médicos que falaram que ele é totalmente capaz. E a Mariá fez questão de sentar aí na primeira fileira do júri, né? A irmã gêmea da Paola. Mariá, qual que foi o seu sentimento de ver o José Emerson ali? O maior sentimento que a gente tem numa hora dessa é tristeza, né? Tipo, angústia. Porque, tipo assim, nós sabemos que independente do resultado, tipo, do jeito que ele tava lá, a gente não vai ter a Paola de volta. 32 anos é pouco, sabe? Independente se ele tava preso 4 anos, se ele cumpriu 4 anos da pena dele. Ele tinha que ficar o tempo que saiu lá. Não reduzir a pena dele por ele ser réu primário. Após a condenação, a defesa de Miojo disse que vai recorrer da decisão. Ele foi encaminhado para a penitenciária de Serra Azul, também no interior de São Paulo. Eu já tô grávida de novo, né? Ela nem vai conhecer esse. Mas
ela não ia querer, sabe, ficar vendo eu triste, não cuidar bem da minha filha, não ir atrás das coisas pelos meus pais. Porque a dedicação dela era os meus pais em primeiro lugar, que são meus avós, e a minha filha. Então, eu tenho que dar essa prioridade para eles igual ela dava.